Saudações. Na live de ontem, que foi bem demorada, né, nós falamos basicamente de um assunto, que foi o seguinte: a Federação Russa conta com uma superioridade industrial, tática, operacional, tecnológica indiscutível sobre os adversários na Ucrânia. Então, por que ela ainda não liquidou a guerra? Foi disso que nós tratamos. Vamos responder. Mas antes disso, vamos demonstrar o que a gente fala. Como assim a Federação Russa conta com absoluta superioridade, por exemplo, industrial? Gente, os Estados Unidos, na prática, transferiram a maior parte de suas indústrias, por conta de preceitos neoliberais, para o estrangeiro, principalmente para a China, vejam só. A matriz das empresas continua nos Estados Unidos. As ações da bolsa continuam sendo negociadas nas bolsas americanas. Bolsa de Nova York, Nasdaq em Washington, certo? Então as ações continuam sendo comercializadas nos Estados Unidos. A sede das empresas continua estando nos Estados Unidos. Mas a verdade seja dita, as fábricas estão fora dos Estados Unidos. E na hora do pega para capar, a ação negociada em bolsa não garante guerra. Certo? O que garante guerra é fábrica no chão. E essas estão na China. Estão na Malásia, estão na Indonésia, estão na Tailândia, estão no México, estão em Taiwan. Os Estados Unidos passaram por um processo brutal de desindustrialização, partindo do fim da década de 1970, seguindo os preceitos neoliberais. Nossa, gente, isso é um raio. E eu acho que vai começar a chover. Deixa eu ir para dentro, porque... Bom, enquanto não começou, a gente pode continuar. Goiás é um lugar estranho. Voltando ao assunto. A Rússia, bom, os Estados Unidos tentaram desindustrializar a Rússia no governo neoliberal de Boris Yeltsin. Quase conseguiram. Conseguiram com o Brasil. O Brasil é um país desindustrializado. Graças à Lei Candir, colocada por Fernando Henrique Cardoso, o Brasil é um país em avançado grau de desindustrialização. Fomos uma nação que 15 anos atrás vivia da exportação de produtos industriais, principalmente equipamentos de transporte, ônibus, automóvel, navios, plataformas, aviões. A Embraer era a nossa maior exportadora. Agora a gente exporta produtos da idade da pedra. Cadáver de animal, semente. Aliás, já estão querendo mudar a lei para poder exportar animal vivo. Para não pagar imposto, a sanha desses neoliberais é tão grande. Falamos, gente, se produtos primários não pagam imposto, para que a gente tem que matar o boi? Para que gerar emprego em frigorífico? Vamos exportar o boi vivo, não vamos gerar emprego nenhum. Vamos exportar o minério in natura. Vamos exportar a semente sem nem esmagar ela. A Lei Candir diz isso. A Lei Candir incentiva a desindustrialização. É uma lei que destrói o país e incentiva a reprimarização da economia. Olha que loucura. A Lei Candir faz isso. Sai mais barato para o exportador, que é a pessoa que extrai os recursos naturais desse país, destruindo o meio ambiente, não gerando porcaria de emprego nenhum, só um dano ambiental enorme, contaminando a água, o solo, o ar, com todo tipo de agrotóxico, com todo tipo de veneno. Para eles é mais interessante vender a semente in natura, do jeito que vem da terra. Vender o cadáver de animal, na verdade com ele vivo, nem precisa de cadáver, vende ele vivo. Porque você gerar emprego nenhum, você gerar renda nenhuma. O Estado só gasta dinheiro dos impostos de todos os brasileiros para financiar a agropecuária. Certo? Para financiar a exploração do nosso povo, a destruição do nosso meio ambiente, a contaminação dos nossos ecossistemas, certo? Até o leite das mães é contaminado, para que não se gere emprego nenhum. Vende a semente, que eles chamam de grão, né, para alimentar os porcos da China, vende os cadáveres de animal, também principalmente para a China, vende as pedras, né, que se chama de minério, principalmente para a China. É isso que nós nos tornamos, é isso que a nossa economia nos tornou. Isso é reprimarização. Foi com o governo Bolsonaro, o governo Temer e, sobretudo, o governo Fernando Henrique Cardoso em diante conseguiu com a Lei Candir. Mas um processo semelhante acontece nos Estados Unidos.
eles também transferiram uma quantidade enorme de indústrias para outros países. E agora não tem capacidade industrial para sustentar uma guerra. Goste-se ou não, guerra exige uma quantidade enorme de alocação de recursos. Quando você vai lutar com um Iraque da vida, um Afeganistão da vida, tudo bem. Você usa a sua vasta superioridade para fazer a destruição e levar o caos nesse país. Agora, lutar contra a Rússia é diferente, bebê. Aí você está enfrentando uma potência de igual monta. E os americanos não fazem isso desde a Segunda Guerra Mundial. Os europeus não fazem isso desde a Segunda Guerra Mundial. Agora, os russos estão preparados. Eles têm uma economia sólida. Uma economia industrial sólida, como o Irã tem uma economia industrial sólida. Por isso, o Irã resiste desde 1979, a senha desse povo. Muito bem. Eu preciso mudar de lugar, porque definitivamente está chovendo. Como eu disse, Goiás é um lugar estranho. Mas, de toda forma, a economia iraniana é uma economia industrial. Por isso, ela resistiu aos bloqueios. Por isso, ela resistiu às sanções. Por isso, ela resistiu aos anglo-sionistas. Porque é uma economia industrial sólida. Tanto que hoje o Irã tem tecnologias que os Estados Unidos não têm. Por exemplo, dos mísseis hipersônicos, drones kamikazes. Isso está fazendo uma diferença enorme na guerra que a Federação Russa está travando na Ucrânia. E, evidentemente, é um recado muito claro para o ente sionista, que já foi a grande potência, a única democracia, a única nação industrializada do Oriente Médio. Hoje é só uma sombra patética do que já foi. E o Irã apresenta uma engenharia industrial admirável, admirável. Aqui a Federação Russa, evidentemente, mais ainda. Certo? Então, as capacidades industriais da Federação Russa de produzir armamento, munição, equipamento militar em larga escala excede em muita dos Estados Unidos. Excede em muita dos Estados Unidos. Os Estados Unidos abriram mão da sua indústria por conta dos tais princípios liberais. As fábricas que eram centenas, as empresas que eram centenas, agora não chegam a uma dezena. Conglomerados monopolistas. E o monopólio, todo mundo sabe o que o monopólio faz. Ele diminui a eficiência e aumenta os preços, para aumentar a lucratividade. O complexo industrial militar dos Estados Unidos está preocupado em obter lucro, em pegar financiamento público e transformar em lucro privado para ser dividido entre os acionistas. Ele não é patriota. Não existe empresa patriota, isso não existe. Sabe, isso é uma bobagem, não existe empresa patriota. A empresa está preocupada em fazer lucro e usa os governos para isso, é o que acontece nos Estados Unidos. Só que no Irã, na Rússia, evidentemente, na China, as empresas do setor de defesa são todas estatais. A lógica é diferente, eficiência, eficácia, baixos preços, rapidez na entrega. Nada disso existe nos Estados Unidos. Por isso eles não são capazes de sustentar uma guerra. Por esse motivo, eles não têm como sustentar uma guerra. As empresas são conglomerados privados monopolistas, que estão preocupados em lucro, dividir lucro com os acionistas. E é por isso eles produzem equipamento militar cada vez mais caro e cada vez menos eficiente. Perfeito? Deixa eu só dar uma paradinha, porque a chuva engrossou. Então, a capacidade industrial de engenharia da Federação Russa e dos aliados é muito superior à da OTAN. A Alemanha é um país destruído industrialmente, porque não tem energia, porque não tem combustível. Se comprava da Rússia, resolveu sancionar, se lascou. A Europa é a mesma coisa. Certo? Mas aí entra outra questão que a gente discutiu na live. Se a assim, não vou nem falar da superioridade das armas, né? Gente, que é isso? O F-35, que nem está sendo usado, quem que é ele na fila do pão, perto do Sukhoi 57? Ele não ganha do MiG-31. Sabe? Os Estados Unidos têm porta-aviões, que são alvos gordos para os mísseis hipersônicos russos. Tem vários modelos de mísseis hipersônicos que destroem porta-aviões assim, ó. O Kinjal, o Tsirkon. Então, afundar o porta-avião hoje, com a tecnologia russa, é a coisa mais simples que existe. As capacidades industriais, então, as armas russas são incrivelmente superiores. E as armas iranianas também, que estão fazendo uma diferença enorme. Basta ver, aqui você fala, os HIMARS.
HIMARS, conseguiu fazer um ataquezinho na Crimeia. Compara isso com os drones kamikaze. Compara isso com o Guerra 2. Compare isso com os Scudder, com os calibres. Então, a superioridade russa nesse ponto também é outra história. A superioridade tática com os batalhões táticos em relação ao tipo de grupamento que a OTAN usa, baseado em tanque. Que coisa tosca, gente, tanque. Tanque é tão alvo para míssil tático. Só isso. Um alvo lento para míssil tático, para drone. Mas aí entra a segunda questão do que nós discutimos. Se a superioridade russa é assim tão grande, por que eles ainda não venceram? Vamos colocar dois motivos. O principal, que não faz sentido, se a cada dia dessa guerra a Rússia está ganhando $1 bilhão com exportações, com a valorização de tudo que ela vende, se a cada dia dessa guerra os membros da OTAN estão perdendo 10 bilhões com inflação, recessão, sabe, fechamento de empresas, prejuízos milionários, bilionários, por causa do aumento do preço do gás natural, do aumento do preço dos combustíveis. Veja o caos que a Europa está passando. Qual que é o sentido da Rússia acabar com o sofrimento dos seus inimigos? Qual que é a lógica? Deixa a Alemanha urrar em gás natural, deixa a indústria alemã se lascar, deixa os franceses fazerem filas de 3 horas para colocar combustível, deixa os ingleses passarem frio e fome, deixa a inflação corroer todas as economias da zona do euro. Por que a Rússia deveria ter pressa? Se os inimigos dela estão sofrendo terrivelmente a cada dia de conflito, e o inverno chegou e vai se aprofundar. Não existe nenhum motivo tático, estratégico ou operacional pelo qual a Rússia devesse acelerar as coisas. Mas e o recuo de Kherson? Inteligente, guerra não é feita só de avanço, não. Só no mundozinho do videogame, que esses Enzos da vida ficam jogando. Guerra tem recuo. Gente, basta ver a guerra contra Napoleão. Os russos não incendiaram Moscou? Aí eles perderam por causa disso? Por causa de recuo? Por favor, né? História militar básica. E outra coisa, no caso específico de Kherson, tem a represa 10 quilômetros acima da cidade. Se a OTAN explodisse aquela represa com as tropas russas embaixo, o que teria acontecido? Quantas vidas russas não teriam sido perdidas e quantos soldados russos não teriam sido feitos prisioneiros pela OTAN? E os soldados prisioneiros da OTAN seriam trocados por aquele bando de criminosos nazistas da Azovstal que a Rússia já passou a mão durante a tomada de Mariupol. Vocês se esqueceram da quantidade enorme de criminosos de guerra que os Estados Unidos colocaram à mão? Dizem que também vastos oficiais da OTAN, um grande número de todo tipo de criminosos de guerra, teria que tocar pelos soldados se fosse capturado. Então, é só recuar. Ao mesmo tempo que recua, duas coisas acontecem. Você preserva as suas tropas, isso é uma coisa importante, mais do que isso. Você tem o quê? 60, 70 mil soldados ucranianos que foi para retomar Kherson, e eles estão presos do outro lado do rio, porque se eles for tentar ir para outra frente de combate, eles vão abandonar a cidade, aí os 15 mil russos ultrapassam o rio e pegam eles. E pegam a cidade de volta. Então, 15 mil homens estão segurando 65 mil. Igualzinho está acontecendo em Kiev. A Ucrânia tem o quê? 60 mil soldados, 70 mil soldados segurando Kiev. De quê? De medo dos 400 mil bielorrussos que estão a 100 km de distância na fronteira. Então, o exército bielorrusso nem precisa entrar no combate. Nem precisa entrar no combate. Basta a presença dele ali para segurar tropas em Kiev. Como 15 mil soldados russos, quentinhos, bem alimentados, estão segurando 65 mil soldados ucranianos que estão passando fome, sede e frio. Nossa, mas como é que você sabe? É só os vídeos do Telegram de próprios batalhões ucranianos reclamando que não tem coberta, que não tem barraca, que não tem comida, não tem ração, né? Não tem arma, não tem munição. Então você deixa esses coitados urrando de frio em Kherson e em Kiev, enquanto Rússia e Bielorrússia estão só lá, quietinho na maciota, segurando eles. Então você tem metade das forças ucranianas presas em cidades retomadas. A Rússia vai pegar a cidade, vai pegar a Nova Rússia inteira, se quiser a Ucrânia inteira. Só que ela não precisa ter pressa. Não faz sentido que ela tenha pressa.
correto? É contraproducente que ela tem até. As coisas estão indo muito bem. Você falou, houve erros. A ponte. Você sabe o que o staff das Forças Armadas Russas estava pensando? Porque o staff das Forças Armadas Russas, em tempo de guerra, o staff das Forças Armadas Russas em tempo de guerra é da época, é uma instituição da época da Grande Guerra do Norte, ou seja, mais antigo do que os Estados Unidos da América. Ensinar os russos como fazer guerra é de uma prepotência, não, sério, né? O Enzo lá, sentado no sofá, o anterior, que era especialista em virologia, né? O especialista em virologia, especialista em vacina, de sofá, agora é um marechal de sofá, um almirante de sofá. Está ensinando a Rússia como fazer guerra. A Rússia, que derrotou o Gustavo, né? o rei da Suécia, que derrotou Napoleão, que derrotou Hitler, e está lá o Enzo sentado no sofá ensinando para ele como fazer guerra. Sabe-se lá o tipo, qual que é a cara do mané que faz o hoje no estropício militar, que é a voz artificial, ele nunca mostrou a cara, pode ser qualquer pessoa. Então é esse infeliz que está ensinando a Rússia como fazer guerra. Um cara que usa como fonte press release distribuída pelo Departamento de Estado, ou pior, a mídia inglesa e americana. Gente, por favor, né? Essas pessoas estão querendo ensinar a Rússia a fazer guerra. Melhora, né? Melhora, se toca, Mona, se toca. Né? Então, a grande questão é, a Rússia teve a iniciativa do combate, ela que invadiu a Ucrânia, né? Na operação militar especial, ela tomou a iniciativa do combate desde o início e não perdeu a iniciativa do combate. As forças da OTAN fazem isso ou fazem aquilo, parabéns para elas. Mas elas estão apanhando. Todos os dias tem bombardeio russo em alguma cidade da Ucrânia, destruindo alguma infraestrutura que levaria meses ou anos para ser reconstruída. A cada dia que passa, a Ucrânia não está ganhando novos transformadores ou novas hidrelétricas. Está perdendo. A capacidade da Ucrânia de fornecer energia para o próprio povo, para as próprias tropas. Até que Kiev fica sem água. Porque ficando sem energia, vai ficar sem água. E aí, o que vai acontecer? 2 milhões de pessoas sem água. Não vou falar sem comida, sem aquecimento, não. Sem água. Vão ter que sair de lá. Vão ter que sair de Kharkov, vão ter que sair de Dnepropetrovsk, vão ter que sair até de Lvovsk. E eles vão para onde? Qual que é o limite que a Ucrânia resiste na Idade da Pedra? Porque cada dia de ataques russos na Ucrânia, cada transformador de 330 kVA que cai, cada torre de transmissão que cai, cada hidrelétrica que é tornada inoperante, cada usina nuclear que é tornada inoperante, cada termoelétrica não precisa ser destruída. Basta ser tornada inoperante. Ataca a subestação em vez da usina. Não está sendo construído novas. Não existe material para fazer novas. Então a Ucrânia só está perdendo, ficando cada vez mais sem energia, cada vez mais sem água. As filas por água em Kiev e em várias cidades da Ucrânia estão ficando enormes, cada vez mais comuns e cada vez maiores. E isso só vai piorar. Os ucranianos estão atacando a Rússia, atacaram Sebastopol, né? E um aeroporto da Crimeia. A resposta russa foi duríssima. E se eles atacarem Zaporizhzhia, igual está sendo ventilado, aí os russos não precisam ter piedade. Vão usar o famoso FAB 500. As bombas termobáricas vão reduzir o problema ucraniano a poeira, a fuligem. Existe um limite para a paciência russa. De destruir transformador para transformar ex-soldados em enchimento de urna funerária, a diferença é isso aqui. É claro que a Rússia não quer isso, seria uma maldade. Mas seria uma maldade até o ponto em que os ucranianos não tentassem fazer uma maldade ainda maior, que aí seria a resposta. Então, gente, a Rússia está com o conflito nas mãos. E o tempo é o tempo da Rússia, por critérios que competem aos russos decidir. Eles sabem a realidade de combate, eles sabem a realidade da guerra. Não nós estamos sentados em sofá, fazendo conjecturas, certo? Então foi basicamente isso que a gente discutiu. Curtam, compartilhem, comentem, qualquer comentário é válido. Sigam o canal, vou
Se você puder, faça aquela colaboração no Pix, né? Sempre ajuda, sempre estamos aqui. E tenha uma ótima tarde.